Essa é a playlist Em Busca da Verdade, episódio 2. É possível acreditar em Deus sem seguir uma religião? Você acredita em Deus? Agora imagine que alguém faça outra pergunta: qual religião você segue? E se você responder nenhuma, será que isso significa que você deixou de acreditar em Deus? Pense nisso. Ou será que é possível acreditar em Deus sem pertencer a uma religião? Essa é a pergunta que vamos investigar hoje, neste momento, neste vídeo. Porque talvez exista uma diferença entre acreditar em Deus, pertencer a uma religião e viver uma experiência espiritual. E talvez nós tenhamos misturado estas três coisas durante muito tempo da Edson Ponciano. E esta é a série Em Busca da Verdade. Aqui nós não estamos procurando simplesmente respostas que confirmem aquilo que já pensamos. Nós estamos investigando. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você que pode até mesmo te incomodar ou incomodar outros, tantas pessoas outras religiosas quanto pessoas que não seguem nenhuma religião. É possível buscar Deus sem seguir uma religião? Vamos começar pela Bíblia. E aqui já encontramos algo interessante. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana sobre uma questão religiosa. Existia uma discussão entre judeus e samaritanos sobre o lugar correto para adorar a Deus. E Jesus conduz a conversa para algo muito maior do que simplesmente um lugar. Em João 4, Jesus afirma que chegaria um momento em que a adoração não estaria limitada a um determinado momento ou a Jerusalém. E então ele fala sobre adorar em espírito e em verdade. Perceba a profundidade dessa ideia. Se a busca por Deus não depende exclusivamente de um lugar, de um templo ou de uma estrutura religiosa, então talvez exista uma dimensão espiritual que seja mais profunda do que simplesmente pertencer a uma instituição. Mas isso significa que a religião não serve para nada. Isso não significa isso. Não necessariamente. Uma religião pode oferecer comunidade, pode preservar ensinamentos, pode transmitir tradições, pode oferecer uma linguagem para falar sobre Deus, pode orientar comportamentos e valores. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer. Uma pessoa precisa necessariamente pertencer a uma instituição religiosa para ter uma relação verdadeira com Deus? E aqui aparece uma distinção importante. Uma coisa é dizer: eu pertenço a uma religião. Outra coisa é dizer: eu acredito em Deus. E outra ainda é dizer: eu procuro viver de acordo com aquilo que acredito que Deus deseja. Essas três coisas podem estar juntas, mas elas também podem existir separadamente. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais difícil.
Será que alguém pode frequentar uma igreja durante toda a vida e mesmo assim nunca ter realmente buscado a Deus em espírito e verdade? E ao contrário, será que alguém pode não pertencer a uma igreja e mesmo assim estar sinceramente buscando a Deus? Pense nisso. Porque talvez a aparência religiosa e a experiência espiritual não sejam exatamente a mesma coisa. E essa questão não aparece apenas na filosofia. Ela também aparece dentro da própria Bíblia. Jesus em Mateus capítulo 7 faz uma afirmação bastante séria. Ele fala sobre pessoas que dizem conhecê-lo, mas cuja prática de vida não corresponde necessariamente àquilo que dizem acreditar. Isso nos coloca diante de uma questão desconfortável. Será que dizer eu sou cristão, eu sou religioso ou eu acredito em Deus é suficiente? Ou aquilo que fazemos revela mais sobre aquilo em que realmente acreditamos? No Evangelho de Marcos, capítulo 12, Jesus resume os maiores mandamentos em duas ideias: amar a Deus e amar o próximo. E isso é intensamente porque desloca nossa atenção da identidade religiosa para a maneira como tratamos outras pessoas. E Tiago, capítulo 1, também apresenta uma definição muito prática de religião, relacionando-a ao cuidado com pessoas vulneráveis e à conduta pessoal. Então talvez exista uma pergunta que deveríamos fazer: o que vale mais? O nome da religião que carregamos ou aquilo que essa crença produz dentro de nós? Agora vamos sair um pouco da Bíblia e entrar na filosofia. O filósofo Søren Kierkegaard dedicou grande parte de sua obra à questão da fé. E uma das ideias centrais de seu pensamento é que a fé não pode ser reduzida simplesmente a repetir uma doutrina porque uma instituição mandou. Para Kierkegaard, existe uma dimensão profundamente pessoal na relação do indivíduo com aquilo em que acredita. A questão não é apenas o que você diz acreditar. Essa não é a questão. Mas também como essa crença transforma a maneira como você existe. E isso nos leva a uma reflexão muito interessante. Talvez uma pessoa possa conhecer profundamente uma religião e ainda assim nunca ter feito uma investigação pessoal sobre aquilo que acredita. Ela simplesmente recebeu respostas, recebeu doutrinas, recebeu interpretações, recebeu tradições, ensinamentos e nunca perguntou: por que eu acredito nisso? Você já fez isso? Já se perguntou? Agora pense no outro lado. Uma pessoa pode não pertencer a uma religião, mas passar anos fazendo perguntas sobre Deus. Ela pode observar a natureza em sua volta, pode estudar filosofia, pode ler diferentes tradições religiosas, pode questionar sua própria ideia, pode procurar compreender o bem, o mal, a existência, o sentido da vida. Será que essa pessoa
está necessariamente mais distante de Deus? Ou talvez esteja simplesmente realizando uma busca diferente? E aqui eu quero dizer uma ideia que vem da tradição filosófica associada a Sócrates. A importância de examinar a própria vida e de reconhecer os limites do próprio conhecimento. Porque existe uma diferença enorme entre dizer eu sei e dizer outra coisa, eu acredito que sei. São coisas totalmente distintas. E talvez exista ainda uma terceira possibilidade. Eu ainda estou investigando. Essa última frase pode parecer fraca, mas talvez seja uma das frases mais honestas que uma pessoa pode dizer quando está diante de questões tão grandes, porque Deus é uma questão grandiosa. Agora chegamos a um ponto mais delicado. Se uma pessoa pode buscar Deus sem seguir uma religião, então precisamos perguntar: para que servem as religiões? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E será que uma religião pode ajudar alguém a encontrar a Deus? Ou pode acontecer justamente o contrário? É isso que vamos investigar na próxima parte. Talvez a resposta não seja simplesmente sim ou não. Uma religião pode ser um caminho de buscar, mas também pode se transformar em uma estrutura onde a pessoa simplesmente para de fazer perguntas. E isso pode acontecer com qualquer religião, porque o problema talvez não seja apenas na religião. Pode estar na maneira como o ser humano se relaciona com aquilo que acredita. Uma pessoa pode transformar sua religião em uma busca sincera pela verdade, mas também pode transformar sua religião em uma identidade que precisa ser defendida a qualquer custo. E quando isso acontece, uma pergunta perigosa aparece: eu estou defendendo a verdade ou estou apenas defendendo aquilo que aprendi? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas talvez seja necessária. Porque se Deus existe, por que deveríamos ter medo de investigar, de buscar o conhecimento a fundo? Se uma crença é verdadeira, por que uma pergunta sincera deveria destruí-la? E se uma crença não é verdadeira, não seria melhor descobrir isso, se realmente ela não é verdadeira? Talvez a busca pela verdade seja justamente essa coragem. A coragem de dizer: eu posso estar errado. Eu posso estar errado. E também você pode estar errado. Sem ódio, sem arrogância, sem precisar destruir ninguém por causa de religião ou de uma ideia. Agora eu quero voltar à pergunta do início. É possível acreditar em Deus sem seguir uma religião? Talvez sim, mas existe uma pergunta ainda mais profunda. É possível buscar Deus sem transformar a nossa própria ideia sobre Deus em um novo ídolo? Porque talvez nós não adoremos apenas imagem, de forma alguma. Talvez também possamos criar uma imagem mental de Deus e depois começar a defender essa imagem
como se conhecêssemos completamente o próprio Deus. Isso vale para todos nós, religiosos e não religiosos, cristãos, espiritualistas, ateus, agnósticos. Todos nós podemos cometer o mesmo erro. Confundir aquilo que pensamos sobre a realidade com a realidade em si. Então eu quero deixar algumas perguntas para você. Você acredita que é possível ter fé em Deus sem pertencer a uma religião? Você crê nisso? Você acha que uma pessoa precisa de uma igreja, templo ou instituição para desenvolver sua espiritualidade? E outra pergunta, você acredita que questionar a própria religião pode fortalecer a fé ou pode destruir a fé? Quero muito saber o que você pensa, mas faça uma coisa, não diga apenas sim ou não. Explique o seu motivo, a sua visão, a sua ideia, a sua crença. Talvez o seu argumento faça outra pessoa enxergar essa questão de uma maneira completamente diferente. E talvez alguém apresente nos comentários uma ideia que faça você pensar aquilo que sempre acreditou. Porque essa é a proposta de Em Busca da Verdade. Não é dizer, eu tenho todas as respostas. Muito ao contrário. É ter coragem para perguntar. Eu sou Edson Ponciano. E nós continuamos juntos. Vamos continuar juntos. Em busca da verdade.